O que um recém-nascido precisa? Do que todo recém-nascido precisa? Rotina, tá? Vou explicar por quê. Recém-nascido já tem... Sim, recém-nascido já tem rotina, tá? Recém-nascido já precisa ter rotina. Porque na rotina, o primeiro passo da rotina alimentar, ou seja, leite materno ou fórmula, ele precisa ter uma rotina alimentar adequada para eu ter certeza de que ele está se alimentando bem. Se a rotina alimentar de quem só mama, de quem está em aleitamento exclusivo, é o leite materno em livre demanda. A rotina alimentar de quem toma fórmula é fórmula com horário estabelecido, tá? Não, nunca o contrário. Vou dizer nunca também não, mas de preferência que não seja o contrário. Não amamente com horário bem definido, não é o ideal. Não faça fórmula em livre demanda, não dá certo. Fórmula em livre demanda não dá certo. Rotina alimentar, primeiro passo. Rotina de soneca, segundo passo. Por que as sonecas? Porque soneca é o que garante que o bebê vai passar o dia alegre, ativo, sem estar irritado e principalmente sem entrar em efeito vulcânico. Ele consegue, são os descansos, ele precisa descansar ao longo do dia, ele precisa descansar para ter certeza que ele vai conseguir passar o dia inteiro bem. Bebê cansado é bebê irritado, certo, pessoal? Tudo que você não quer é um bebê irritado entrando em efeito vulcânico. Quem não sabe o que é um efeito vulcânico ainda, não me segue. Tenha certeza que você já viu, provavelmente você já viu, e provavelmente você não vai querer mais ver. Então, para evitar, tenha uma boa rotina de sonecas. Rotina alimentar, rotina de sonecas, um ambiente adequado. E nesse caso, eu não digo nem só o ambiente do sono. Na rotina em si, não só a rotina do sono, ele precisa de um ambiente adequado. É aquele ambiente que estimule o bebê, mas não hiperestimule o bebê. É aquele ambiente que, de preferência, não expõe os bebês às telas. Algum dia a gente ainda vai fazer uma live, porque tem muito assunto para a gente conversar, mas algum dia eu ainda vou fazer uma live sobre telas e por que não expor os bebês a telas. Mas tem que ter um ambiente adequado. Seja o ambiente enquanto ele está acordado, seja o ambiente do sono, tem que ser um bom ambiente. E como tudo, na verdade, idealmente, tudo do bebê deve ter um ritual. É o ritual do bom dia, assim que ele acorda, tem a sua função, tem a sua utilidade. Por quê? Porque se o bebê que acorda às 5 da manhã e você não quer que ele acorde ainda, não quer começar o dia, você vai lá, consola, amamenta e depois bota para dormir de novo. Se ele acorda às 7 da manhã e você quer começar o dia, você vai lá e faz todo um ritual que diferencie do que você fez de 5 para o que você fez às 7, para ele começar a perceber que é a hora que vai começar o dia, quando que é para começar. Fazendo isso sucessivamente, ele vai aprender isso e de duas uma, ou ele vai acordar às 5 da manhã e vai te esperar até a hora que você vai chegar e vai fazer seu ritual do bom dia. Em outro momento eu falo mais sobre o ritual disso. Ou ele vai ficar dormindo, ou ele vai conseguir dormir nesse período também. Acorda, depois volta a dormir. Fazendo isso sucessivamente dá certo, tá, pessoal? Do mesmo jeito que é ideal ter um ritual para alimentação, um ritual para amamentação. Eu já falei disso algumas vezes, tanto por aqui como pelos stories. Ritual noturno, claro, ritual das sonecas. Tudo do bebê, quem tem uma boa rotina, faz um ritual para tudo. Por quê? Porque a grande vantagem do ritual é dar previsibilidade para o bebê. Ele vai entendendo o que vem logo em seguida. Logo em seguida, que se por acaso for surpresa para ele, se for novidade, o bebê não gosta de novidade. Toda vez que tem alguma coisa nova, ele fica alerta ou assustado, tá, pessoal? E por último, o último passo da rotina são as associações. Abuse das boas associações, das associações positivas e evite ou desfaça as associações negativas. Mais uma vez, quem criou essa denominação não fui eu, e essa parte de positiva ou negativa, ela fala em relação à dependência da mãe para conseguir dormir. Não necessariamente a associação negativa é ruim, mas criar essa denominação e eu só sigo ela, tá? Então, associação positiva, abuse das associações positivas. É questionável, é controverso, mas dedo e chupeta são considerados associações positivas, porque o bebê consegue se consolar sem depender da mãe, e muitas vezes consegue voltar a dormir sem depender da mãe. Que tem malefícios? Tem vários, aos montes. Por isso que eu disse que é controverso, então, mas é considerado uma associação positiva. E a gente já fez uma live sobre dedo e chupeta. Não vou me prolongar nisso aqui agora. E, além disso, naninha, bela associação positiva, e é o grande foco dessa aula. E a outra associação positiva é o ruído branco, que se der tempo, provavelmente vai dar. A gente vai conversar mais ao final um pouquinho sobre ruído branco. Evite ou desfaça as associações negativas. De preferência que evite. É muito mais fácil, ou menos difícil, ou menos impossível evitar as associações negativas do que desfazê-las. Quem já tem um bebê que tem associação para mamar, associação de colo, associação de cama compartilhada, sabe o quanto é difícil desfazer. Você pode gostar agora, mas o salto vai chegar e
pode acabar complicando, e aí o bebê fica acordando de 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora para mamar. Então, quem botou, eu não sei se ela tá aqui assistindo agora, mas alguém botou nos meus stories hoje, é preciso tirar a mamada da noite? Eu adoro amamentar esse horário. Não é preciso, tá? Claro que não. Se é uma coisa que não te incomoda, com certeza não incomoda o bebê. Ele adora mamar. Então, ele precisa e adora. Então, com certeza não incomoda o bebê. Se não te incomoda, amamenta. Mas o problema, talvez chegue ao ponto dele ficar mamando de 1 em 1 hora, claramente não ser fome, e isso acaba prejudicando a qualidade do sono do bebê e principalmente da mãe. Então, em algum momento, caso chegue a este ponto, vai ter que ser desfeito. Eu não sei se alguém respondeu, alguém pensou, quando eu perguntei do que um recém-nascido precisa, e o bebê, alguém deve ter pensado da mãe. Mas será se o recém-nascido precisa da mãe? Gente, e a verdade é que não, tá? Explico por quê. O recém-nascido, até os 6 meses, ele não precisa da mãe. Vou explicar por quê, calma. Porque se por acaso a mãe sumir do campo de visão, ela deixa de existir. Para o bebê, ela deixa de existir. E outra coisa, a mãe, para o bebê não entendeu ainda que cortaram o cordão umbilical dele. Então é como se fosse os dois uma coisa só. Então ele não tem ainda essa noção, claro que o bebê precisa da mãe, mas para ele ainda não tem a noção de que ele precisa dela, que ela é outra pessoa. Ele não sabe reconhecer isso ainda. Os dois são um só. Os dois ainda são ligados pelo cordão umbilical e ainda não cortou. Eu vou explicar para vocês quando que vai efetivamente cortar o cordão para o bebê. Por quê? Porque o bebê tem esta visão meio egocêntrica, que o mundo gira em torno dele. Mais para frente ele vai perceber que não é bem assim. Mais para frente ele vai perceber que nem sempre ele vai ter tudo, nem sempre ele vai ter a mãe perto dele. Aproximadamente aos 6 meses, depois do salto dos 6 meses, o bebê começa a ter uma noção de separação, uma noção de distância. Na verdade, aos 6 meses é o início da independência do bebê, porque vai começar a introdução alimentar, ele vai começar a ter essa percepção também. É o início da independência do bebê em relação à mãe. Ele já não, o leite materno já não é mais a única fonte de alimento dele, e ele já percebe que a mãe já não é ligada a ele. E às vezes, essa separação, o bebê entendia como se os dois fossem um só. Como se os dois estivessem ligados pelo cordão umbilical. E às vezes essa separação ele é entendida como se estivessem realmente tirando um pedaço dele. Por isso que muitas vezes é uma coisa dolorosa. Isso começa aos 6 meses. Depois do salto dos 6 meses, e se intensifica no salto dos 9 meses. Algo entre 8 e 10 meses, tá? Mas que geralmente é denominado como salto dos 9 meses, que é conhecido como a angústia da separação. Para a gente conversar, para a gente entender realmente mais ainda sobre isso, a gente precisa entender o salto dos 9 meses. O salto dos 9 meses é o período com maior quantidade de alterações neurológicas do bebê. É a fase em que o cérebro do bebê mais evolui, mais se desenvolve, é nos 9 meses. Antes, se desenvolvia muito o corpo e a neurológica desenvolvia também, mas não tanto. O salto dos 9 meses é realmente um salto na questão neurológica e motora também. Por quê? Como é que a gente identifica o salto dos 9 meses? De repente, abruptamente, como o bebê desenvolve os 3 Cs, que é chato, carente, chorão, e você percebe que ele está começando a aprender as habilidades clássicas dos 9 meses. Eu vou falar quais são. Eles não necessariamente aprendem todas, mas tem duas que marcam. Nesse saldo dos 9 meses, o bebê já com certeza já senta sozinho, sem apoio. Com certeza já senta e está aprendendo a engatinhar, a se arrastar, a dar o jeito dele de se locomover. Nem todo bebê engatinha, nem todo bebê aprende a engatinhar. Às vezes ele faz um movimento bem feio, não necessariamente aquele engatinhado bonitinho, não necessariamente. Ele faz um movimento bem feio que se arrasta, é meio que engatinhar, meio que se arrastar, mas ele está se locomovendo e está dando certo. Então, ele com certeza já senta sem apoio e está começando a se locomover. Isso é o desenvolvimento motor. Tem o desenvolvimento adaptativo. O bebê já consegue pegar um objeto em cada mão e já consegue bater um objeto no outro. Isso é um avanço muito grande para ele, na coordenação motora dele. O bebê também já consegue ter algum movimento de pinça, apesar de ser bem grosseiro, e o bebê também já consegue soltar os objetos. Para quem é mãe de bebê pequeno ainda e para quem já cresceu também vai lembrar, a bebê muitas vezes agarra o objeto e não solta, simplesmente porque ele não sabe soltar. Isso geralmente acontece, ele começa a soltar facilmente os objetos com 9 meses, nesse salto dos 9 meses. Tem o desenvolvimento de linguagem, o bebê já passa a entender mais efetivamente o que significa o não. Antes ele ainda entendia muito mais o tom, agora ele já começa a ter uma noção do que significa a palavra não. Então se você fala não para ele, mesmo que não seja mais naquele tom, o tom ele já entendia, mas mesmo que você fale o não para ele, mesmo que não seja mais naquele tom de sempre, ele já começa a ter uma ideia, ele já lembra do som, do que significa. Além disso, ele começa a falar aqueles sons bilabiais,
mamar, babar, papar, que não tem significado. A mãe fica toda besta, o pai fica todo besta porque ele está falando papá, mas tudo bem, deixa vocês filmarem, fazer as histórias e me mandarem. E principalmente, o bebê já entende o seu nome, tá? O nome dele. Então, se você fala o nome do bebê perto dele, ele já vai virar o olhar sempre em direção. E também o desenvolvimento social, o bebê o bebê já imita bem as pessoas. Então, é a fase que está dando tchauzinho para todo mundo, é a fase que está batendo palma para todo mundo, é aquela fase, uma das fases mais divertidas do bebê é essa, exceto pelo outro desenvolvimento social, que é o desenvolvimento da permanência, que aí ele já começa a ser o nosso assunto, efetivamente o nosso assunto. A noção de permanência é quando o bebê realmente percebe que cordou o cordão. O bebê passa a realmente ter, como ele percebeu a noção de permanência, a noção de que teve essa separação, ele começa a ter medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo de se sentir sozinho, medo de abandono. Então, muitas vezes, mesmo que esteja nos braços da babá, nos braços do pai, se não estiver vendo a mãe, ele vai se sentir abandonado e ele tem medo de fazer as coisas sozinhos ainda. Então, você precisa trabalhar nisso. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um. Agora sim, ele efetivamente, nesse salto, nessa angústia de separação, ele efetivamente precisa da presença da mãe. E aí, muitas vezes, o bebê estranha outras pessoas, não aceita o colo de outras pessoas, muitas vezes não aceita o colo nem do pai. É aquele bebê que você leva no pediatra, sempre foi um bebê bonzinho, que todo mundo elogiou, aquele bebê capa de revista, bebê capa de Instagram de bebês bonitos, e de repente começa a estranhar até o pediatra que sempre fez a consulta. E muitas vezes, para quem não conhece, esse bebê é passado como mal educado, bebê mimado, que a mãe não soube criar, a mãe tá deixando ele mal criado. Muitas vezes é muito, muito comum isso. Muitas vezes também vai ocorrer um certo ciúme ou um certo chateação por parte do pai, que o bebê não vai querer o colo do pai nessa fase. Então, já que tem muito super pai aqui, entenda, nessa fase é normal. Nessa fase, só o que você precisa fazer é ajudar ainda mais a mãe com as outras coisas, porque o bebê vai ficar mais apegado ainda e vai precisar muito mais de colo do que o normal. Então, se a mãe já não tem tempo de fazer as outras atividades, nessa fase é que não vai ter mesmo. Também não se sinta ofendido. A culpa não é da mãe, tá, pessoal? É fase, ele está se desenvolvendo, isso faz parte. E, claro, se o bebê está assustado, tá dependendo da mãe o tempo todo, com medo de solidão, medo de ser abandonado, o sono vai piorar muito. Piora muito, muito, muito. É aquele bebê que, eu já me senti snob, eu já era snob, já era quase snob, acordando de hora em hora. É desse jeito, tá? Paciência, salto é salto. É só lembrar que passa. Dá muito carinho, consolar bastante, mas tem forma de atenuar, que é a naninha. Por isso que a gente está aqui conversando. Algo que intensifica bastante, ainda falando da angústia da separação, tem algo que intensifica muito, tem algo que torna todo esse processo ainda mais difícil, que é a volta ao trabalho. Por quê? Porque na volta ao trabalho, até principalmente para quem volta, alguns bebês se desenvolvem um pouco mais rápido do que o esperado dos marcos. Então é por isso que muita gente vai relatar dizendo assim, não, mas meu bebê começou a notar a distância, a notar a separação com 4 meses e meio, 5 meses. Mas se você parar para ver, coincidiu com a volta ao trabalho. Ou então não, aos 6 meses mesmo. E já não é o começo da angústia da separação, já é uma angústia da separação valendo mesmo, intensa, certamente porque a mãe voltou ao trabalho. O que deveria ser um processo gradual de independência do bebê, de começar aos 6, e aí aos 9, quando ele começar a engatinhar, que isso vai se intensificar, mas a mãe era para a mãe estar do lado ali ainda. Mas não tá, paciência, tem que trabalhar. Então, por isso que na live de volta ao trabalho eu falei, se você tiver alguma escolha, não volte. Não antes desse salto. Desse salto aqui. Quem estava lá na live, lembra. Antes desse salto aqui, se puder, se você tiver uma escolha, não volte. Mas muitas não têm. E paciência é a vida e é assim mesmo. Não tem do que se sentir mal por isso. Você precisa voltar a trabalhar, você precisa sustentar sua casa, você precisa sustentar seu bebê para que ele tenha uma vida boa. Então, se você não pode, paciência, saiba como lidar com isso, prepare, oriente as pessoas que forem ficar com seu bebê de que isso vai acontecer e de que isso pode acontecer. E como é que a gente atenua essa angústia da separação? Primeiro, esteja o mais presente possível, e eu digo tanto em quantidade como em qualidade. Seu bebê está se sentindo sozinho, seu bebê está com medo de ser abandonado por você, seu bebê está com medo de se deslocar, porque ele sempre ficou no seu colo,
ou no carrinho, ou no bebê conforto. Agora ele tem uma capacidade, uma habilidade de se locomover, mas ele tem medo. Ele tem medo de ir para ali, claro, ele não tem noção de distância, ele tem medo de se deslocar e nunca mais ver a mãe. Então esteja presente em quantidade, em qualidade. Se você vai voltar a trabalhar, o tempo que você tiver em casa, use com qualidade. E quando eu digo qualidade, não necessariamente é para estimular o bebê, é para brincar com o bebê o tempo inteiro. Antes do horário de dormir, você brinca bastante. No horário de dormir, é hora de ir desacelerando. É aquela coisa, tu vai voltar a trabalhar, se você voltou do trabalho na hora do ritual, não é mais hora de estimular o bebê, não é hora de brincar com o bebê. Não é, senão vocês vão comprometer a quantidade e a qualidade do sono dele. Outra coisa que atenua essa angústia de separação, explora o mundo com o bebê. De preferência, aí o pai ajuda muito também, que o bebê com 9 meses já está mais pesado, já está um pouquinho mais complicado para a mãe. De preferência, coloca ele bem alto, deixa ele ter um campo de visão diferente, explora o mundo com ele para ele ver o mundo, para ele perceber que assim que ele está num ambiente seguro, que ele não precisa ter medo. E também deixa que ele explora, estimula ele a engatinhar, dá um passo e chama ele para ele engatinhar até você. Aí você dá 2 passos e chama ele, sempre uma distância progressiva para ele perceber que ele pode engatinhar e sempre estando lá presente nesse começo, para ele saber que ele não precisa ter medo de engatinhar. Outra coisa que atenua é você brincar de esconde-achou com ele, porque toda vez que você brinca de esconde-achou, você sai do campo de visão e volta para o campo de visão dele. Sai e volta, sai e volta. Ele vai começar a perceber, a ter a noção de que às vezes você sai, mas você sempre volta. E de preferência, faça esse sai e volta, assim, em um dia, sai e volta rápido, depois começa a prolongar, aumentar esse tempo que você volta, para até que chegar o momento de que você saiu para trabalhar e ele vai aceitar, porque ele acha que você está brincando com ele e que daqui a pouco você vai voltar. E principalmente, sempre que você sair de perto dele, sair do campo de visão, sai de preferência falando com ele. Saia conversando com ele. Que ele vai escutando sua voz, ele não está te vendo, mas está escutando sua voz. Então, por exemplo, se seu bebê ficou no quarto e você precisa na cozinha, vai falando com ele, vai falando, até que a sua voz vai diminuindo para ele. Ele vai escutando cada vez menos. Ele vai se adaptando também a isso. Isso tudo são formas de preparar o bebê para sua ausência. Ou seja lá qual for o motivo, porque você vai voltar a trabalhar, vai voltar a estudar, ou simplesmente porque você precisa fazer outras coisas do seu dia. Então você precisa estar ausente, ou você vai precisar estar ausente em alguns momentos. E é assim mesmo. Ele vai estranhar, você está aqui para preparar ele, para ele se sentir mais pronto. E também objetos de transição. O que são esses objetos de transição? São objetos que fazem com que o bebê, ao ter contato com esses objetos, lembrem da presença da mãe. Eles associem esse objeto à presença da mãe. E o principal é naninha. Pode dar o nome que você quiser para isso. E nem precisa ser uma naninha mesmo daquelas, tá? Exceto quando eu fizer o meu e-commerce, que eu vou vender naninhas mágicas, que se você comprar minha naninha mágica, seu bebê vai dormir 12 horas. É garantido. Tire queda, com certeza ele vai dormir. Assim que eu estrear, eu vou divulgar lá no Instagram para vocês. Como eu disse, a naninha representa a figura materna. Pode ser qualquer pano, de preferência que seja um paninho macio e cheiroso, que tenha o seu cheiro, seja seu perfume, de preferência sem perfume, tá, pessoal? Mas de preferência o seu cheiro mesmo, cheiro do leite materno, se o bebê ainda mama. Muita mãe já me relatou que bota bota a naninha, bota a fraldinha entre os seios para ter mais cheiro da mãe e cheiro do leite materno. Por quê? Porque na hora que o bebê está mamando, está com o nariz encostado na mama. Então vai ter um cheiro parecido. Um pano macio, porque esse bebê, na hora que tiver com sono, com saudade ou querendo se consolar, ele vai sentir o seu cheiro, ele vai associar esse pano à figura materna e vai realmente esfregar esse pano na cara. É assim que ele se consola, tá? Isso não machuca, pessoal, mas escolha um paninho macio, de preferência. E que esse pano, essa naninha, tem que estar presente nas mais diversas situações. Eu dei a super dica da naninha, que só depois que eu fui saber que era uma super dica, porque, enfim, é uma dica bem simples, bem comum, mas que, pelo visto, foi novidade para muita gente não conhecia e deu certo para muita gente. Qual foi? De novo, não sei se todo mundo já sabe, na hora que você estiver amamentando, ou dando fórmula, ou simplesmente com o bebê no colo, coloque a naninha aqui no ombro, ou aqui, ou em qualquer lugar que, na hora que o bebê for mamar ou for tomar a fórmula, ele tenha contato com você, com o leite e com a naninha. Na hora que o bebê mama, ele fica extremamente relaxado, extremamente anestesiado, calma, relaxa o bebê. É bom, dá uma sensação de prazer para o bebê. Então, na hora que ele tiver essa sensação de prazer, ele vai estar em contato com você e vai estar em contato com a naninha. Então, com o tempo, ele vai associar a naninha a essa sensação de prazer. Ele vai associar essa naninha
a figura da mãe, como é realmente uma coisa boa. Mas além disso, na hora que estiver brincando com ele, brinca com a fraldinha. Quer brincar de esconde-achou? Usa essa fraldinha, tá? Usa essa naninha para brincar de esconde-achou. Coloca para o bebê pegar, de preferência, que esteja aqui no colo e que uma ponta esteja na mão dele, para que ele fique mamando, aqui, a naninha aqui, para que ele fique mamando e com a naninha na mão, e com a pontinha da naninha na mão, tá? É melhor ainda. Mas vai brincar? Usa a naninha. Vai botar para tirar a soneca? Usa a naninha. Usa sempre essa naninha. De preferência, tenha 2, 3 iguais. Se vocês comprarem pacote lá no meu site, eu dou desconto. Outra opção muito boa também é aquele polvo de crochê. Ele é muito utilizado nas UTIs. Foi uma iniciativa criada lá na Dinamarca, em 2013. Por quê? Porque aquele polvo de crochê, os tentáculos são em formato de espiral e são exatamente no formato do cordão umbilical. Então, os recém-nascidos em especial, eles costumam ficar segurando o cordão. Esse tentáculo em espiral, ele costuma ficar segurando também. E porque isso acalma o bebê, o recém-nascido, aquele prematuro que está na UTI, ele é usado muito nas incubadoras, porque ele acalma, melhora os sinais vitais, diminui frequência cardíaca, diminui frequência respiratória, melhora a oxigenação do bebê, já que ele fica mais calmo. Se ele está mais calmo, ele consome menos oxigênio, então melhora também a oxigenação. Quem quiser pode também optar por ele, assim como a naninha. Então, quando começar, algumas perguntas frequentes, eu já vou responder logo algumas perguntas. Quando usar a naninha? Sempre, tá, pessoal? Sempre, sempre, desde quando nascer pode usar a naninha, mas claro, não é aquele papel, não é aquele pano grosso da naninha clássica. Nos primeiros meses de vida, usa uma fraldinha, aquela bem fininha, que mesmo que ele coloque no rosto, ele não sufoca. Depois, principalmente depois dos 3 meses, quando o bebê já tiver alguma força para subir o pescoço, para elevar o queixo, aí você pode usar aquela naninha mais elaborada, mais bonitinha, para tirar uma foto mais bonita, tá? E até quando? Até quando ele não quiser mais. Provavelmente depois de 1 ano, 1 ano e meio, ele não queira mais isso. Alguns sim, mas a maioria já não vai querer mais. A naninha tem função extremamente importante no primeiro ano de vida e muito importante nesse salto dos 9 meses, nessa angústia da separação. Eu posso começar com depois de 1 ano? Você pode tentar. Provavelmente a maioria dos bebês não manifesta interesse mais pela naninha depois de 1 ano. Tá? A maioria, na verdade, perde o interesse pela naninha que tinha depois de 1 ano. E aquele bebê que não pega? Tá. Naninha é questão de persistência e consistência, como tudo na vida do bebê. Você precisa, faça essas estratégias, faça com que o bebê brinque com... É o que eu já falei. Usa a naninha para amamentar, usa a naninha para brincar. Faça com que o bebê realmente se sinta bem perto dessa naninha. E a outra pergunta muito frequente é, não, mas meu bebê, toda vez que ele acorda, a naninha está longe dele e ele chora. Então, assim, a naninha é para ele estar abraçadinho com a naninha no berço, na hora do sono noturno. Mas se por acaso, se por algum motivo, toda vez que a naninha vai para longe, o que não é para acontecer, se toda vez ele vai para longe, ele está acordando por causa disso, a naninha perdeu sua função, tá? Muito pelo contrário, vai estar atrapalhando. É igual a chupeta. Além dos malefícios que todo mundo sabe da chupeta, ele tem um benefício de fazer sucção não nutritiva, é um benefício em relação ao sono, tá? Viu, pessoal? Então, de fazer a sucção não nutritiva, mas às vezes, na hora que a chupeta cai, o bebê acorda. Perdeu até o único benefício que ela tinha, perdeu. Então, se por acaso, por algum motivo, a naninha do seu bebê vai para longe, que eu não sei como, se ela vai para longe e o bebê acorda por causa disso, pare de usar a naninha. Ruído branco, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o ruído branco. O que é o ruído branco? É aquele som em frequência constante, que pode ser o som do secador, o som que simula o som do útero, pode ser secador de cabelo, pode ser... Você vai num aplicativo no YouTube da vida desse, tem um monte de programas com 10 horas de ruído branco para você deixar o celular ou deixar o tablet ligado no YouTube, certo? Qual é a função dele? Ele tem 2 funções. A primeira, a principal, é abafar os ruídos externos. Como ele abafa os ruídos, tem aquela coisa, não, toda vez o irmão acorda o bebê, o irmão mais velho, ou o vizinho de cima, ou seja lá quem for, ele acorda o bebê por causa dos ruídos. O ruído branco está aqui para isso. Ele acontece para isso, ele é extremamente útil para isso. Mas também tem outra vantagem, que o fato dele ter uma frequência constante, ele age nos estímulos, nas ondas neurológicas, faz com que o bebê siga esse som. Se esse som é contínuo, o sono dele vai ser contínuo também.
Seguindo essa lógica, criaram uma coisa chamada ruído rosa, que não tem tanto estudo quanto o ruído branco, não tem tanta evidência de benefício quanto o ruído branco, mas que seria um som muito parecido com o ruído branco, mas com algumas oscilações, porque eles dizem que é o que mais simula, mais mimetiza, o mais semelhante com as ondas cerebrais. Então ele agiria nessa segunda vantagem, além de inibir os ruídos externos, ele agiria também nisso.